Olá, mais um Politicast com vocês. Hoje nós vamos analisar o furacão, o tsunami que foi a semana passada com a mega operação das Forças de Segurança Pública do Governo do Estado no Complexo da Penha do Alemão. Produziu efeitos na segurança pública, mas produziu efeitos titânicos, poderia dizer assim, na política não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Eu chamei aqui hoje para bater esse papo comigo e a gente analisar essas mudanças na velocidade da luz que ocorrem na política, né? A política tem isso de muito interessante. O Jackson Vasconcelos, que é analista político, já foi da política, conhece tudo, está aí há muito tempo vendo muita coisa. Então tenho certeza que o papo vai ser muito bom, Jackson. Obrigado aí pela tua presença. Eu te agradeço muito, cara. É muito bom sempre estar com você. Eu tenho dito para muita gente da política que esse é um programa que ninguém pode perder, porque você faz análises sérias, né? Você tem no mundo da política muita gente muito palpiteiro, né? O que mais tem. E você não, você consegue manter a linha de analisar as coisas pela estratégia, os movimentos pela estratégia, o análise com ciência política. Isso é muito legal, cara. A política está precisando muito disso. Ô Jackson, veja como a política é interessante. Há uma semana atrás, mais uma semana, né? Estamos falando de 8 dias, o governo do Estado foi fazer uma operação no Complexo Alemão, inicialmente para cumprir uma série de mandatos de prisão, né? Tentar estancar um pouco essa velocidade de crescimento que o Comando Vermelho tem tido aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Ocupando várias comunidades. E o efeito colateral disso foi enorme, porque a operação foi um sucesso às vistas da população e do ponto de vista também de segurança pública, né? Foram neutralizados diversos bandidos, presos uma outra centena, muitos armamentos apreendidos. Sem dúvida nenhuma, causou um dano muito violento no Comando Vermelho. Mas o movimento maior foi na política, porque por um efeito colateral causou um efeito em Brasília, aqui no Rio de Janeiro, e mudou completamente o contexto do processo eleitoral, tanto aqui no Estado quanto no Brasil. Como é que você avalia isso? Primeiro a questão vamos pegar pelo Cláudio Castro e depois falar da operação. O governador ele vinha num momento muito morno, com muitas notícias mais negativas do que positivas em torno do governo dele pelos movimentos que foram feitos ali. Movimentos de antecipação do processo sucessório, com a saída do vice, tudo isso vinha dificultando muito a vida do Cláudio. Nesse momento da operação, Cláudio Castro vira a mesa e se torna uma grande liderança nacional, com um tema que é o tema nacional hoje. Todas as pesquisas estão demonstrando isso, que o tema é a segurança pública. Então, Cláudio assume o protagonismo desse tema, que todos os governadores vinham tentando fazer. Ronaldo Caiado tentou fazer, dizendo que ele era o cara que tinha resolvido a segurança em Goiás. O Zema vinha com o Greco tentando também ter o protagonismo. O Cláudio dá uma grande cambalhota e assume o protagonismo da ação. A ação foi inteligente, aí vamos para ela. Ela foi muito inteligente e estratégica. Mostrou que a polícia sabe que não pode subir no Complexo do Alemão, nem da Penha, sem ter alguma tática muito bem definida. Isso me chamou a atenção. Porque o que eles fizeram? Eles sabiam que iam ser recebidos, da forma que foram recebidos, e se prepararam para isso. Primeiro, pressionaram para que os bandidos fossem para a mata, e quando eles chegaram na mata já encontraram o BOPE presente. E foi isso que dificultou toda a ação da bandidagem. E foi isso que deu sucesso à operação. O Cláudio poderia ter faturado mais se tivesse traduzido corretamente para a população e teria calado a esquerda definitivamente. Ou seja, qual era a comunicação ali? Não era contra o governo federal. A comunicação certa ali é o seguinte: os juízes mandaram cumprir uma série de mandatos, a minha polícia subiu e foi cumprir, e foi recebida a bala. E toda vez que for recebida a bala, vai revidar, vai matar e vai prender. E vai fazer isso com consciência. Perdemos 4 homens nesse processo. Isso é que é válido. Mas, no mais, ele faturou. A política dá essas cambalhotas, né? Quando eu vi o crescimento
estupendo da imagem do Cláudio, né? A população aplaudindo, na igreja ele entrando e sendo aplaudido. O Cláudio saiu em uma semana de 800, 700 mil seguidores no Instagram para, ontem eu dei uma olhada, para 2 milhões e 100 mil seguidores. Em uma semana ele ganhou aproximadamente 1 milhão e 400 mil seguidores no Instagram. O negócio é assim absurdo. Isso me autoriza a continuar insistindo numa tese que eu levanto da reeleição do Cláudio. Eu levantei essa tese lá atrás, todo mundo, muita gente contestou, não todo mundo. Eu dizia o seguinte: o Cláudio ganhou no primeiro turno com a onda que veio do tiro na cabecinha. A onda que elegeu o Witzel se manteve presente e levou o Cláudio no primeiro turno, independente de outras ações. Agora se confirma isso. Volta a tese do tiro, né, do enfrentamento do bandido pela polícia, a polícia, a grande heroína do processo, volta e o Cláudio cresce estupidamente. De tal forma que se o Cláudio fosse candidato à reeleição agora, ele talvez tivesse um rendimento muito maior do que teve lá atrás. Não tenho dúvida disso. Tá certo? Nós temos feito pesquisa aqui, monitorado esse assunto. É impressionante o crescimento da popularidade do Cláudio. É um negócio muito impressionante. Muito impressionante. E ao contrário do que alguns especialistas achavam, né, esses nossos especialistas, uma semana isso vai decantar, as pessoas vão esquecer a operação. O apoio à operação só cresce. Passou uma semana e as informações que as pessoas vêm recebendo, elas são cada vez mais favoráveis à operação. Você veja que a imprensa tem uma coisa doentia de ficar procurando qualquer falha, né? Que seria meio inevitável. Imagina uma operação dessa de guerra, porque até o que o Rodrigo Pimentel disse em alguns programas, eu tenho visto vários programas que tem entrevistado ele, que aquilo ali não é uma operação de polícia contra o bandido, aquilo é uma guerra urbana. É a guerra urbana. Que deveria ser tratada pelo Exército. Aliás, no México, quem enfrenta o tráfico é o Exército e a Marinha. É crime federal. Não é a polícia local. Aqui é a polícia local. Que é o que temos. Que fez com muita maestria e muita competência. Porque veja que uma operação dessa, num lugar completamente adensado de gente, a polícia conseguiu fazer uma operação e neutralizar entre prisão e morte de mais de 200 bandidos, apreender uma quantidade enorme de armas e drogas, sem ter uma criança, uma mãe, uma pessoa que estivesse saindo para trabalhar morta na operação, o que é quase que um milagre. Né? Seria muito provável que tivesse um inocente ali baleado, morto, né? Fora, obviamente, lamentavelmente, os policiais que foram feridos e 4 mortos. Mas por quê? Porque a tática foi ideal. Eles tiraram os bandidos de dentro da área onde estava a população. E os bandidos, né, acharam que estavam fazendo o percurso que fizeram na outra operação enorme que o Sérgio Cabral fez, porque eles fizeram o mesmo movimento. Eles foram para a mata. Só que dessa vez, eles não encontraram o caminho aberto. Eles encontraram o BOPE pela frente. Ou seja, a guerrilha não aconteceu aonde estava a população. Mas isso foi maestria da polícia. Não foi uma coisa não pensada. Não, foi completamente pensada. E existe um aspecto, Rodrigo, também que queria chamar a atenção nessa operação, porque ela é cheia de lições, né? Outro aspecto é as redes sociais. Cara, se elas não existissem, a imprensa teria o protagonismo desse assunto. Imagine a Globo sozinha falando sobre essa operação. Não ia ter... Até a forma da Globo se posicionar é porque ela viu que não poderia ir contra todos os fatos que estão sendo divulgados nas redes sociais. E as redes sociais, elas são fantásticas, porque você deve ter visto, você acompanha muito de perto, você viu várias situações da população fazendo graça com isso. Né? Eu me lembro muito de um vídeo que está rodando aí, de 2 bandidos dormindo, armados, aí chegam 2 policiais com uma rosa, você assim, desculpe acordar o senhor, eu estou aqui para cumprir um mandato de busca e apreensão. Então a população se uniu, mas as redes fizeram um grande trabalho. A rede permitiu que o Rodrigo Pimentel desmentisse a Benedita. Ele jamais teria esse espaço na Globo. Não.
Quando a ex-governadora Benedita veio e disse que não houve uma morte, Rodrigo Pimentel foi lá, pegou as estatísticas e mostrou, e fez isso com respeito. Respeitou ela, porque o Rodrigo também sabe como lidar com a comunicação, né? Ele é mestre, já esteve com você aqui, o Sim. Pimentel é mestre nisso. Então, esse é um aspecto importante, que é a comunicação. A população sabe que pode falar e é correspondida. Esse é o medo que eu tenho da censura na rede. Eu tenho muito medo da censura na rede, não é pela política, é pelo fato de você ser bem informado. Né? Eu pensei muito sobre isso quando eu via o reflexo dessa operação. Eu disse assim, cara, se só tivesse a Globo nesse episódio, como era no passado, com certeza a leitura seria ia diferente. falar essas ONGs todas, direitos humanos, né? Me parece que até hoje uma dessas ONGs, que a presidente é a advogada do Marcinho VP, vai ser recebida no Supremo Tribunal Federal, não sei se é verdade ou não, mas a rede denunciou. Quer dizer, o negócio é inacreditável. Isso, a gente saberia disso se não tivesse rede social? Não. E mais, e seria recebido ou não seria recebido? A rede já deu um recado ao ministro. O senhor não pode alegar inocência. Sim, a gente está sabe sabendo quem está recebendo. Sabe quem está recebendo. Amanhã não venha de conversa fiada dizer que não sabia com quem estava lidando. Entendeu? Então, esse é um aspecto importante. A população do Rio de Janeiro começou a recuperar de novo o amor próprio. Né? Começou a sentir que é relevante. Esse processo a gente viveu na UPP. O meu receio, o meu medo é que o governador acelere demais o processo ou freie demais. Porque ele agora está numa reta muito interessante dessa corrida. É mostrar que é para valer. Quem vier para cima da polícia vai pagar um preço alto. Não pode, eu acho que você colocou um ponto muito interessante. Agora, o governador Cláudio Castro não pode nem acelerar demais com o entusiasmo que, obviamente, a população fica e a própria polícia fica cheia de moral com isso, enfim, não pode sair fazendo operação à torta-direita, porque essas operações precisam ser muito bem planejadas, como essa foi, precisam ser muito bem organizadas, isso tem um custo, né, também para a polícia muito grande, como também não pode, fizemos uma operação, agora está tudo resolvido, não vamos fazer mais nada, tem que ter uma continuidade, mas eu acho que vai ter, eu acho que é uma percepção que tem que aproveitar esse momento e avançar. Quem deve estar muito incomodado com isso é o prefeito do Rio de Janeiro. Porque ele sumiu, né? Por quê? Porque ele como é candidato a governador e estava nadando sozinho nessa praia, ele vinha assumindo o tema da segurança, que nunca foi dele. Sinceramente, nunca foi. Ele vinha assumindo por falta de alguém que assumisse. Você se lembra que na campanha para prefeito do Rio, né, o Ramagem teve um custo enorme por estar com o apoio do Cláudio Castro. Se aquela eleição acontecesse hoje... Esquece. Tá certo? Então, o Eduardo Paes, que é um cara que sabe lidar com esse processo, né, de pesquisa e tal, ele deve estar incomodado. Alguém tomou o espaço dele. Como é que ele reconquista? Somando-se com o Cláudio ou criando um fato novo que ele não consegue criar, né? Na UPP, ele teve um desgaste grande, quando o Beltrame chegou publicamente e disse, eu fiz a anestesia, agora o cirurgião tem que subir. O cirurgião era a prefeitura, e o Beltrame disse assim, o cirurgião não veio. O corpo acostumou com a anestesia e voltou a ser o que era. Quando eu falo da euforia, o risco da euforia do Cláudio, é a euforia do Sérgio Cabral, que foi o que aconteceu com a UPP. O processo deu certo, houve uma euforia, todo mundo queria uma UPP para chamar de si, de sua, né? E saiu para dentro. Eu acho que agora é tomar muito cuidado, mas eu acho que Jackson, óbvio, é uma semana que acontecer essa operação, a gente pode correr o risco de fazer uma análise aqui e lá na frente isso ser usado contra nós, né? Porque isso pode mudar a qualquer momento. Mas eu acho que esse tema da segurança pública ele veio para ficar na campanha de 2026, não só aqui na cidade do Rio, no estado, que já estava, mas agora de forma mais contundente, e a nível Brasil. Aí que eu queria entrar com você, a gente falar um pouco sobre nível Brasil, porque o que aconteceu
é que o Lula vinha tendo vitórias desde abril, né, com o Trump taxando e ele retomando um pouco o sentimento de pertencimento, tomando a frente, né, dessa questão de defender o país de uma agressão, né, econômica do maior nação do mundo, né, que é os Estados Unidos. Depois veio a questão aí, tinha agora a COP30, enfim, ele estava, mal ou bem, a inflação está se acomodando, então ele vinha aprovou no Congresso o aumento da isenção do imposto de renda até R$5.000, então ele vinha com uma sequência, digamos assim, de ventos a favor muito boa. E agora vem essa história da segurança pública, que o governo inteiro foi pego de surpresa, ficou atordoado 24 horas, ficou mesmo. Não sabia o que dizer, né? Os atores do PT cometeram um erro, mais uma vez, de sair, né, demonstrando que eles estão mais preocupados com as famílias dos bandidos do que dos policiais que foram mortos. Ontem o Lula fez uma declaração completamente infeliz, né, que é de dizer que a operação foi um fiasco, um fracasso, quando todos os especialistas de segurança pública, isso não sou eu que estou dizendo, nem é o governador, são os especialistas todos de segurança pública, que a operação, tirando o fato de terem morrido 4 policiais, que a operação foi um sucesso, não foi nenhum inocente foi morto, você teve uma centena de prisões efetuadas, várias pessoas da cadeia de comando foram neutralizadas, fuzis, né, uma centena de fuzis apreendidos, drogas apreendidas, ou seja, houve um sucesso muito grande da operação. E aí ele vem dizer que a operação é um fracasso, né, o que está ecoando isso hoje, está reverberando demais na velha imprensa e nas redes sociais. Então, assim, o que vai ser daqui para frente, Jackson? Porque eu acho que esse tema veio para ficar e o Lula vai ter que rebolar para se reposicionar, né? Ele está remando contra a maré. Eu entendo o seguinte, de fato esse é o tema que veio para ficar no Brasil inteiro. Tanto é que eu me lembro da reunião do Lula com os governadores. A pauta, muito embora o Lula quisesse a pauta ficou na mão do Ronaldo Caiado. Ele perdeu ali a pauta. Você via nitidamente, quem quiser recuperar na rede aquela reunião, vai ver o Lula mexendo no bigode, completamente de saco cheio, porque ele estava vendo o mesmo filme que ele viu sempre. O Lewandowski fazendo uma proposta completamente esquisita contra os governadores, chama os governadores para dizer que eles vão perder o poder. Mas agora, e o tema é nacional, só que o Lula está remando contra a população. E não remou só agora, não. Ele remou quando ele fala que os traficantes são vítimas dos viciados. Ele rema contra a população quando ele defende o crime, com a história da cervejinha, é possível roubar um celular. Ele vem assumindo esse papel a favor da bandidagem desde o início do terceiro governo. Então, como é que ele agora consegue reverter isso? Ele não vai ter a chance da cambalhota do Cláudio Castro. Eu não vejo isso no horizonte até o final da eleição. Então, ele vai ter que responder nas urnas de que lado ele está. Ele já disse que está do lado da bandidagem. Ele já disse isso claramente. Então isso vai respingar nele no Brasil inteiro. Como a gente conhece a política, você conhece mais do que eu, você sabe que daqui a pouco os caras que estão do lado dele vão começar a despregar, né? Já vinha esse movimento, de certa forma, dos partidos aliados. Já tinha partido ali que já começava a dizer, eu não quero mais estar no governo e tal. Ele conseguiu de abril para cá recuperar um pouco a popularidade, deu uma equilibrada no jogo, e eu acho que agora, assim, Jackson, as primeiras informações que eu tenho de pesquisas é que ele deu uma derretida muito forte. E vai ser pior. Ele entrou tonto no processo, com um pacote anti-segurança, aonde no momento em que o governador assume o protagonismo, ele quer tirar a força desse governador. E eles estão alucinados para tirar a força do Cláudio, tirar o Cláudio do cenário. Não, essa história de colocar para votar essa semana um processo que estava dormindo lá no TSE, um dia depois da operação, marcam para a semana seguinte
votar, eu não vou entrar nem no mérito para quem está nos assistindo aqui, não, mas o negócio é grave, o negócio não é grave. Eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou discutir o mérito. O que eu vou discutir é o seguinte: alguém em Brasília precisa sair da bolha e pensar um pouco. Só você colocar um processo desse para votar, você já enfraquece a cadeia de comando no estado do Rio de Janeiro. Porque o comandante do batalhão que está lá enfrentando o crime, e está lá com o governador dizendo, vai que eu te apoio, pode ir, vai em frente, coisa e tal, esse cara vai olhar, pô, vem cá, vou por enfrentamento, amanhã morrem mais 50, mais 60, e aí o governador é outro, será que eu vou ter esse apoio? Então esse cara que está na ponta, esse servidor da segurança pública, já fica preocupado. Só com o fato de você botar um processo desse para votar que cogita a possibilidade da cassação do governador e do vice em exercício. Ou seja, você acaba com a cadeia de comando no estado do Rio de Janeiro no momento que o estado está vencendo o crime. Quer dizer, um negócio sem nenhum cabimento. Para mim, essa é a intenção deles. Mas eu não sei se eles conseguem cumprir com essa intenção. Porque também existe um outro movimento, né? Seguinte, cara, o meu comandante está ferido. Eu vou agarrar nele. Eu vou fortalecer a posição do meu comandante. Que o comandante é o governador. Esse processo é possível que ocorra. Então, esse movimento pode também ser um tiro pela culatra para a esquerda que está tentando caçar o governador. Mas tem outra questão que vai no subconsciente da população brasileira. A gente não pode esquecer a força que tem o bolsonarismo ainda. Ela é muito presente. O grande líder do bolsonarismo está ferido de morte, exatamente por um movimento muito igual que querem fazer com o Cláudio. Isso tudo vai juntando na cabeça, Pode chegar em 26 que a população resolva o seguinte, chega, eu não quero mais essas vítimas, chega de vitimizar as pessoas. Ou seja, Jair Bolsonaro é vítima de um processo, todo o pessoal que estava com ele é vítima. Isso tudo vai aparecendo de novo. E o Cláudio reacende isso na cabeça da população quando eles julgam esse processo. Eu acredito que se tiver juízo tem que absolver. Tem que absolver e somar com a população. A entrada do ministro do Supremo no Rio de Janeiro, no Centro de Operações do Rio, com o Cláudio, demonstra o seguinte, cara, existe o risco deles impedirem o governador continuar. Será que eles vão assumir esse papel? Agora, eu fico muito impressionado como a imprensa no Brasil acabou. Ela acabou mesmo. Não Porque existe mais. Não é possível que você não veja as grandes redes, os comentaristas que estão aí há nos séculos, não acharem estranho um ministro do Supremo, por mais bem intencionado, eu não vou julgar a intenção, mais bem intencionado que seja, um ministro Supremo pegar um avião, vir ao Rio de Janeiro para tomar satisfação do que a polícia está fazendo. Meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar com isso? Será porque isso é função do ministro Supremo? Não é. Os órgãos de controle da polícia são o Ministério Público. Quem deveria estar fazendo isso e fez é o Procurador-Geral de Justiça do Rio, né? É o chefe do Ministério Público Federal. Quer dizer, esses caras têm que terem autoridade para vir aqui. Olha, vem cá, eu quero que vocês me mostrem aqui o que está acontecendo, está deixando de acontecer. Gente... E é um risco para a imagem do próprio Supremo, porque a cabeça da população ela é dual. Só existem dois lados ali. No momento em que o governador assume o papel de defesa da população contra a bandidagem, qualquer um que questione isso é a favor da bandidagem, mesmo que não seja. Né? E eu estava ouvindo muito comentário ontem, né? E a população ela é muito engraçada, né? O carioca, principalmente. Não, eu já vi cada coisa, já passei mal de rir. Outro dia eu estava zapeando, eu fico ali no YouTube vendo as notícias todas, que está saindo, que não está saindo. Aí bota o nome do Cláudio, aparece tudo que é notícia. E estava passando o programa Pânico na Jovem Pan, que inclusive lidera, né? No horário deles, eles batem a Globo News, né? Incrível. Direto. E eles estavam falando estavam botando o negócio da operação e botando o Cláudio cantando numa missa. Aí o cara do Pânico, o Zurita, falando assim, pô, mas esse governador, além de tudo, é cantor, ele canta.
E canta melhor do que o Pablo Vittar, pô. E já tem cantores pedindo para ele continuar governador, né? A rede também disse isso. Assim, cara, o pessoal que está vivendo de cantar está pedindo que ele continue governador, porque senão ele desbanca os caras. Ele está com uma estrutura muito bem feita de exposição de imagem, cara. Não sei quem opera isso, não tenho ideia de... Cara, ele veio para esse papel de bermuda, de calção, foi visitar o policial que sofreu, né, na operação. Ele está no auge, né? Ele está num momento muito, muito forte. Foi o que você disse, agora tem que tomar cuidado nem para os exageros e nem falar o seguinte, bom, agora eu fiz minha parte, acabou, vou ficar quieto aqui, a população... Ela tem uma esperança. A gente fez uma pesquisa aqui na Arrow para o jornal Correio da Manhã, logo no dia da operação. No dia seguinte a gente fez a operação para pegar o calor da operação. E nós perguntamos, né, o que vinha à cabeça das pessoas. Nós listamos uma série de palavras: medo, revolta, esperança, alívio. Esperança veio encabeçando 44%. Depois, alívio, 20 e tantos por cento. Ou seja, as pessoas, essa operação reacendeu nas pessoas a autoestima, uma esperança de que você possa realmente melhorar a segurança do cidadão muito grande. Então não pode-se ignorar isso, né? É um momento do governo mostrar que vai continuar nessa batida, né? Seja com outras operações, seja com ações mais estratégicas, mas, ou seja, algo tem que ser feito para que isso não caia no esquecimento, né? A população realmente acendeu uma luz de esperança muito grande. Agora é muito trabalhar essa imagem e mostrar que a operação continua. O grande herói nessa operação não foi o governador, foi a polícia. Ela saiu e ela demonstrou o seguinte: se me derem apoio, eu faço. Eu não consigo fazer se não tiver apoio. E o meu comandante é o governador. Isso ficou muito claro agora. Seja quem for o governador, eu respeito se ele também me respeitar. Não, e sem dúvida, a Polícia do Rio, com todos os problemas que eventualmente uma polícia pode ter, que não é só do Rio, é do Brasil inteiro e do mundo inteiro, mas a Polícia do Rio se mostrou uma polícia extremamente preparada. Fez o que muitos grupos especiais de Forças Armadas aí mundo afora não conseguiriam fazer, tá? É verdade, é verdade. Então, você pegar talvez um SEAL, que é o Força de Elite da Marinha Americana, enfim, uma força de elite do governo israelense, talvez conseguisse fazer uma operação similar ao que a Polícia do Rio fez, porque nenhuma outra polícia faria isso. O momento é muito precioso, né, Rodrigo? Quer dizer, para a gente que vive da política, o momento é muito precioso. Eu mesmo voltei a respirar melhor com esse processo, porque a política tem apanhado muito, né? A política passou a ser um ambiente de maluco, né? Um bando de doido batendo cabeça. O Cláudio retoma esse protagonismo da política, né? Da mesma forma acontece esse movimento a nível nacional. Mostrou que o Lula completamente senil, ele não está mais tendo o comando da própria cabeça dele. Não, o Lula, ele está conseguindo, e ninguém está fazendo isso por ele está fazendo isso sozinho, se colocar como Biden brasileiro. Ele vai entrar na eleição como Biden brasileiro. Ele está conseguindo se colocar nesse papel. E não adianta subir a rampa do Planalto correndo para mostrar que tem saúde. Porque a população está compreendendo que a saúde dele não é física, é mental. Ele está tendo problemas muito claros para entender o movimento político, coisa que o Lula era mestre, né? O Lula do primeiro governo, depois do segundo governo, com todo o desgaste, mostrava que ele sabia ler os movimentos da população. Ele se perdeu na polarização. Ele perdeu completamente a capacidade de leitura. Ele não consegue mais ler a população. Ele lê as pessoas que estão em volta dele, né? Quando você olha o ministro da Justiça, você vê que é um ministro da Justiça de um governo decrépito, completamente despreparado. Não é um ministro da Justiça que você chega e diz assim, tem autoridade. Tem vigor. Tem vigor, tem coragem, vai para dentro, né? Quem está com esse vigor todo está em São Paulo, né? Então, isso tudo está acontecendo num movimento político muito grande, né? E o Cláudio conseguiu, com essa operação, ter a capacidade, porque de abril para cá, eu refruto primeiro com
atrapalhada do Eduardo Bolsonaro de chamar para si uma maxi taxação de produtos brasileiros nos Estados Unidos, como se isso fosse algum mérito de alguma coisa, que deu uma sobrevida ao Lula ali, que estava muito mal. Em abril o Lula estava com a popularidade no chão, ali ele conseguiu começar a ganhar de novo tração, e de lá para cá a direita estava completamente atordoada, né? O Lula estava conseguindo realmente retomar um caminho da popularidade e o protagonismo. Se a gente tivesse eleito o Jair Bolsonaro sem os filhos, talvez tivesse dado certo. Provável. Porque o desastre do Bolsonaro são os filhos. São desastrosos. Você salva um pouco o Flávio me parece o cara mais equilibrado. Mas Eduardo e Carlos, e agora esse Renan, esses caras são completamente malucos, cara. Eles não têm ideia nenhuma do que está acontecendo, né? O movimento do Eduardo de correr para o Trump, naquele momento, fugir para os Estados Unidos, porque foi essa a visão que ele deu, né? Isso é muito ruim, muito ruim. Quando todo mundo já sabia de sobra, e não exploraram isso ainda, mas vão explorar, que o sonho dele era morar nos Estados Unidos. Tanto é que quando o pai foi presidente, a primeira atitude ruim do pai foi querer mandá-lo para Washington. Ele queria ser embaixador, porque ele sempre quis morar nos Estados Unidos. E quando ele vê a oportunidade, ele vai como herói. Você vê que ele já sumiu, né? Eles estão se dissolvendo. O Carlos Bolsonaro resolveu fazer uma brincadeira fora do Rio e já começou a desistir. Porque o grande problema do Jair Bolsonaro foram eles. E eles não sabem aproveitar o pouco que ainda resta do Jair Bolsonaro, né? E eles se colocaram numa linha de frente ruim. A direita está batendo cabeça, está todo mundo tentando assumir o protagonismo da direita, não está conseguindo. Você vê isso no Congresso, com Sorgen, com Marcel Van Hatten e com outros lá que estão tentando ocupar esse espaço, o Nicolas, mas estão batendo cabeça. Não, o Cláudio conseguiu, com uma única operação, fazer o que essa gente toda não consegue há meses. Muito bem, isso mesmo. Muito bem. Que foi colocar o Lula no lugar acuado, dele, né? E de forma completamente transversal num tema que vai ser o tema da eleição, junto com a economia, óbvio que é sempre um tema, mas esse tema da segurança pública é um problema que é pertinente a todos os lugares do Brasil, inclusive o Nordeste, que é a base eleitoral mais forte do Lula. Pode ser que o dano ao Lula no Nordeste seja muito grande por conta dessa comunicação completamente atabalhoada que ele fez agora nos últimos dias, recriminando uma operação que foi tida como um sucesso por todos os especialistas de segurança pública. Muito infeliz, né? Porque veio logo depois, e sem sorte, porque veio logo depois da declaração dele a favor dos traficantes, que ele depois tentou consertar, e que de fato eu acredito que ele não quis dizer aquilo, mas é aquilo que foi ouvido e é aquilo que foi entendido. Ele disse claramente, os traficantes são vítimas, isso é muito forte. E vítimas de quem? Dos viciados. E aí você olha mãe de viciados, pais de viciados, pessoas que lutam contra o vício o tempo todo, houve um negócio desse, entendeu? E aí em seguida vem a Operação do Rio, né? E ele começa a se bater contra tudo isso e toma uma atitude legislativa ruim também, que é de tirar a força do governador. Na outra ponta, o tribunal entra para caçar o governador. Isso tudo vai somando, né? Você vai mostrando que há um quadro vazio aí e eles não estão sabendo preencher. E, lamentavelmente, a direita não se ajeita, né? E aí eu queria trazer um pouco para a pauta, nossa, se você permitiu, o Tarcísio, né? Que findou tomando um chega para lá dos filhos do Bolsonaro e resolveu ficar quieto agora. Aqui eu estou bem. O problema do Brasil é de vocês. Ele está reeleito governador de São Paulo. Né? Não tem ninguém para... Tá dando... Aquele secretário de segurança dele, então, é um cão, cara. Um cara muito bom de comunicação. Muito bom. Ele não deixa passar nada. Entendeu? Então, eles estão sabendo construir em São Paulo uma estrutura, né? Isso é pena. Eu fico, de certa forma, um pouco mais aliviado, porque o Rio estava na desgraça total. Sim. Você não falava mais no Cláudio entre os governadores com futuro político. Ele entrou nesse jogo, né? Agora, erro dos filhos do Bolsonaro. Tarcísio é outro erro. Eles incomodaram tanto, encheram tanto o saco, que eu acho que o cara desistiu desse troço, entendeu?
E você não tem mais ninguém hoje para assumir esse papel. Mas diante dessa debacle, a gente vai ter que ver nos próximos dias aí como é que as pesquisas vão pontuar no Brasil inteiro. Aqui no Rio, o Lula está derretendo. Eu não sei como é que está o fenômeno no Brasil, né? Alguém vai ter que preencher esse espaço. Vai. Porque se o Lula não conseguir corrigir essa rota rapidamente, vai ficar difícil de corrigir lá na frente. Muito difícil, porque vai colar a imagem de defensor de bandido, não vai sair mais. Eu não sei o tempo que ele tem, né? Para mim já colou. Para mim já colou, porque o que acontece, Beto? É tudo no conjunto, né? Você pega um conjunto inteiro. Você diz assim, é um cara que foi preso, que saiu da prisão para ganhar a eleição, para vencer o Bolsonaro, todo o movimento de destruição do bolsonarismo, as declarações do próprio Alexandre de Moraes, do Lewandowski, do Luiz Barroso, que foi o maior desastre em termos de declarações sobre isso. Tudo isso vai juntando, cara. A cabeça vai formando opinião. Ela vai formando opinião. E aí o Lula, ele está no meio disso tudo, né? Então, como é que ele vai sair disso com a imagem de defesa da legalidade, da lei e da ordem? Eu não sei. Eu acho que essa bandeira ele já perdeu. Para mim, ele já perdeu, né? Ele hoje é o pai da desordem. Ele é a favor da bagunça, da confusão, né? A esquerda está ajudando muito nisso, porque você pega um Lindbergh, vê o desastre que o cara está fazendo na imagem deles mesmo, entendeu? Então, tudo isso vai Eles juntando. falam para a bolha, né? Só que tudo bem, para você se reeleger deputado federal, tá ok, você está falando para aquela bolhazinha ali, pessoal que tem aqui essa questão humanista muito forte, coisa e tal, não sei o quê, acho que é um absurdo, podia entrar sem matar. Enfim, é pessoa que fica num devaneio, né? Como, não é a vida como ela é. Agora, para a imagem do conjunto do partido, das forças majoritárias, né, as candidaturas majoritárias, é um desastre. Um desastre total. Aí você vai somando, trazendo um outro aspecto para esse jogo, né, que é um aspecto interessante. Como é que a esquerda vai se posicionar se ela só tem o Lula? Como é que ela vai preencher essa lacuna do Lula, né? Segundo ponto, e isso sim é muito interessante, Beto, até a operação do Rio com Cláudio Castro, a direita, o pessoal da direita estava envergonhado, estava com medo de dar opinião e a esquerda estava falando sozinha. A turma da direita, a partir da operação do Cláudio, começa a ter coragem de falar quem é. E a esquerda começa a perder o discurso, começa a ficar envergonhada. O cara no metrô, como é que ele vai se defender agora? O cara entra no metrô da Pavuna e diz, eu sou esquerda, eu sou a favor, eu sou contra a operação. Vai tomar um tapa na orelha. Vai. Antes, o pessoal da direita calava, se sentia acuada. Agora não, o pessoal está vindo para dentro. Então, o discurso, o debate ganhou um novo aspecto agora. A direita começa a assumir, sair daquela espiral do silêncio e começa a gritar, né? Então, é um quadro novo. Por isso que eu estou dizendo, eu já disse isso em vários momentos e tal, fiz vídeo, está aí na minha rede, eu dizendo o seguinte, 2026 vai ser completamente diferente de tudo que a gente já viu, como foi 2018. Eu, em 2017, escrevi um livro, e quando eu conversava com o editor sobre o livro, e para ele escolher o título, ele dizia assim, de tudo que eu estou te ouvindo sobre 2018, eu acho que não tem melhor título para esse livro. Que raio de eleição é essa? Porque eu dizia a ele o seguinte, 2018 vai ser uma cambalhota, vai virar o jogo. 2026, eu não sou adivinho, eu estou conversando, você me ajuda muito nisso, nas pesquisas que faz, eu ouço muito você, leio você, vejo os movimentos que você faz, vejo de outras pessoas, vejo o movimento na segurança e conseguindo a conclusão seguinte, cara, 2026 o povo vai dar um novo recado. Qual é? Não sei. Eu também acho. Mas vai dar um novo recado. E que não é isso que está aí, entendeu? Você vê que coisa impressionante, se o Cláudio botar a mão em alguém hoje para governador? Eu acho que está eleito. E é esse o ponto que eu queria chegar para você, para analisar, porque o Cláudio, ele criou uma estratégia em que inicialmente foi muito bem sucedida, que foi inclusive o vice para o Tribunal de Contas para abrir caminho para o seu candidato preferencial, que era o Rodrigo Bacelar.
candidato presidente da Assembleia Legislativa, que hoje é o vice em exercício, né? Na ausência do Cláudio, ele é o vice em exercício e o segundo na linha de comando do Estado. Depois houve o desentendimento por conta da exoneração do Washington Reis, né? Que vinha criando uma série de embaraços ali no governo com posições conflitantes. Como é que fica isso? Porque o que vai acontecer é o seguinte: hoje, até uma semana atrás, o Eduardo Paes era o franco favorito a se eleger governador. Ninguém queria botar a cabeça de fora. Você via coisas inimagináveis, né? Porque onde a fumaça há fogo, as pessoas negam, mas havia membros do PL conversando sobre a possibilidade de apoiar o Eduardo Paes, mesmo ele sendo candidato do Lula. Mexeu com o Malafaia, mexeu comigo. Lembra? Uma coisa assim inimaginável, né? Que a gente pudesse ver no Rio de Janeiro, no mesmo palanque, bolsonaristas e lulistas. Agora o jogo mudou. O Eduardo está uma semana agora, apareceu lá na COP30 com o príncipe, coisa e tal, mas está passando ao largo dessa conversa de segurança pública. Para quem conhece o Eduardo Paes, como eu conheço, você também conhece, seria inimaginável, né, uma operação desse tamanho, o Eduardo não se posicionar de forma muito contundente para um lado ou para o outro. Ele está quieto, né, ele está passando ao largo dessa história aí. Pergunto a você, o que vai acontecer agora? Né? Quer dizer, o Cláudio hoje foi o que você disse, que ele botar a mão hoje, fotografia de hoje, é um fortíssimo candidato a governador. E eu vou dizer uma coisa aqui, que a idade me autoriza a ser, às vezes, mais ousado, né? Um tempo atrás, quando eu estava num... Vou complementar a pergunta, você não acha que a lógica vai ter que imperar e o Cláudio e o Bacelar vão ter que se ajustar? Não sei se vai ser por aí, cara. Sinceramente, não sei. Não sei se ajustarem ou não. O grande problema do Rodrigo Bacelar é que ele não tem a imagem do Cláudio. A imagem que o Cláudio tem hoje. Ele tem a imagem do Cláudio do passado. Ele não consegue assumir essa bandeira. Eu acho muito difícil o Rodrigo Bacelar ter a autoridade com a polícia que o Cláudio tem hoje. Porque aí depende de autoridade moral agora. O Rodrigo Bacelar é muito vaidoso, é dono de todos os negócios, né, de todas as cabeças. Negócios que eu digo são as cabeças, né, não são negócios de governo. Então eu não vejo nele esse perfil. Pode ser que o governador, botando a mão, leve em frente. Mas o governador também, e aí você conhece mais do que eu, o governador não me parece confortável com o Rodrigo Bacelar. É uma coisa ali de desconfiança mútua. É uma cobra, né, junto com a outra ali, tentando fugir do assunto. Mas eu posso ser um pouco mais ousado, né? Quando eu estive numa reunião de governadores aqui no Rio de Janeiro, quando houve uma reunião aqui, né, sobre esse grupo de governadores de direita e tal, eu vi o Anastasia falando e tal. Aí eu mexi com o Abel e disse assim: Abel, por que você não é o Anastasia do Rio? Né? Por que você não é? Você é essa coisa, né, de bastidores, não vem para a linha de frente. Né? Ele disse: não, de jeito nenhum, não quero me meter nisso e tal. Hoje o Cláudio tem força para fazer um governador, ele tem que escolher quem é. Com um risco muito grande dele patrocinar o próprio Eduardo, que o Eduardo também não é bobo. Se a gente está vendo o movimento, ele também está. E o Eduardo é muito fácil de compor com qualquer um. Né? Nesse momento que a segurança pública está em jogo e o crime está em jogo, o Eduardo tem uma imagem que não ajuda muito. Você vê, está rodando na Netflix aí um seriado chamado Os Donos do Jogo. O cara que criou aquilo ali, ele pegou todos os bicheiros do Rio de Janeiro e organizou ali em personagens. Mas tem uma cena, que é uma escola de samba, o bicheiro assassino está no palanque, você pegando, você vai ver. A escola de samba em festa, né? Duas mulheres que são filhas do líder que está morrendo ali. Aí esse criminoso vira e diz assim: o prefeito chegou. Aí entra um cara com chapéu de Panamá, que não aparece o rosto, abraçando, beijando os bicheiros. Tá certo? O recado está dado. O recado está dado. Quem for fazer campanha contra o Eduardo, o recado está dado. Essa é a imagem que ele tem. Ele vai ter que desmontar essa imagem
né, que ele já vinha conseguindo andar muito bem nisso, né, ele vai ter que desmontar nisso. Ele é brilhante, né? Eu não critico a comunicação do Eduardo nunca, porque ele é brilhante, ele sabe mexer com as peças. O Eduardo é o único cara que o sujeito se aproxima dele sabendo que vai ser traído e se aproxima. Isso não tem dúvida. O famoso a gente chama de encantador de serpente. Ele é, cara. Muita gente que passa pelo meu escritório, o cara diz assim, cara, eu estive lá com o Eduardo, conversei e tal. Cara, mas você sempre me disse que o Eduardo não cumpre. Não, ele não cumpre, mas eu estou com ele. Eu finjo que acredito e ele finge que me comprou. É isso, né? Então, o jogo está sendo jogado. Eduardo tem uma capacidade enorme de recuperação. Eu acredito que ele vai buscar o apoio do Cláudio. Eu acredito nisso. E aí sim, o Rodrigo Bacelar está fora do jogo. Né? Não, se isso acontecer, acabou a eleição. Acabou a eleição. Óbvio, sempre é bom a gente referendar o que nós estamos falando aqui. É uma fotografia de hoje, né? De hoje. Que vamos pegar, você disse que estava acabado. Não, se isso acontecer, realmente a eleição acabou. Agora, eu acho que o jogo local vai muito em função do jogo nacional. Digamos assim, essa derrapada enorme que o Lula deu agora vai reanimar a direita e acho que a nível local vai reanimar também para ter um candidato competitivo. Né? Hoje, o Cláudio tem capacidade, foi o que você diz, de liderar o processo e eleger um governador. Se o Eduardo fizer essa leitura e tiver humildade, né? O Eduardo é um cara que sabe viver da política, ele é o político nato, ele pode trazer esse apoio. Se o Cláudio puser a mão em cima do Eduardo, essa fatura está resolvida. Né? Apesar dos radicais do PL estarem se remoendo. Né? Já começaram a dizer, não aceito, saio fora, vou embora do partido, eu me mato, eu me jogo de cima da ponte. Mas eu acredito que a forma mais fácil do Eduardo ganhar a eleição e do Cláudio se manter no poder, na liderança e ser senador, será os dois se unirem. Eu, se estivesse ali, eu diria, cara, senta os dois, conversa, porque agora ficou bem mais fácil levar esse processo avante. Né? Aí a eleição é decidida. Aí eu não tenho mais dúvida nenhuma. É o que você diz, né? É retrato de hoje e tal. Mas o problema é que vai agora, com esse acirramento entre o governo federal e o governo do estado aqui, vai deixar o Eduardo numa situação difícil ou ele vai ter que jogar o Lula ao mar. Ele faz com maestria, cara. Ele faz com maestria. Você imaginou em algum momento que Eduardo Paes chamasse César Maia do que chamou? Nenhum momento. Não. Nós dois convivemos ali, vivemos por perto. Jamais. Ele poderia fazer oposição ao César. Ele chegou absurdo na questão da Cidade da Música. Você imaginaria, em algum momento, o Eduardo fazendo o que fez com o Sérgio Cabral? Ou Eduardo beijando a mão da dona Marisa, se recompondo com Lula, depois que na CPMI dos Correios chamou Lulinha de ladrão várias vezes? Esse é o Eduardo. Ele é o político. Mas isso é uma excrescência. Tancredo era assim, irmão. Tá certo? Então, o Eduardo, ele cresceu, ele amadureceu muito nesse processo. Né? E como todo mundo já sabe, quem fizer acordo ali pode não ser atendido. A grande questão para o Rio de Janeiro nessa eleição é o futuro político dos novos líderes. Porque se Eduardo ganha a eleição para o governo do Estado, tendo a prefeitura na mão, e tendo uma capacidade enorme de sobrevivência com qualquer presidente, não precisa dizer qual é o caminho dele. Sim. As demais lideranças que não tiverem com ele, e ele é vingativo em alguns momentos, ele vai destruir essas lideranças. Né? Pode ser que até destrua o próprio Cláudio, se o Cláudio não tiver um mandato. Né? Isso é a história do escorpião. Né? Sim. É da índole, da minha natureza. Né? A história do escorpião diz muito isso. Né? É da minha natureza. A natureza do Eduardo é essa. Então eu diria, de novo, é muito fácil uma composição entre Cláudio e Eduardo, o Rodrigo Bacelar ficar falando sozinho, o Washington Reis desaparecer do cenário. Basta os dois se unirem nesse momento. Se Eduardo entender isso, é uma visita ao Cláudio, um cumprimento a ele, e vamos juntos, eu vou cuidar da cidade, blá, 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 e vai embora. Né? Mas, enfim, eu ainda insisto que eu acho que a história, quer dizer, o passado, e como foi conduzido o processo até aqui, criou quase que uma
uma situação, assim, fazer uma analogia de irmãos siameses, né, entre o Cláudio e o Bacelar. Tanto é que foram julgados num processo juntos lá no TSE. Né? Então, assim, é muito necessário, quer dizer, que haja, eu acho, né, que é necessário que tenha alguma composição ali, né, para que a política possa resolver essas questões. Né? Se houver, nós teremos disputa no Rio de Janeiro. No meu entendimento é isso. Se ele compõe com o Rodrigo Bacelar e o Rodrigo Bacelar é candidato, temos disputa. De um lado Eduardo, do outro lado Rodrigo. Pode surgir algumas coisas pelo meio, mas vai ser isso. Se o Rodrigo Bacelar e o Cláudio não se acertarem no sentido do Rodrigo ser o candidato, a união do Cláudio com o Eduardo, né, muita gente vai dizer, não, mas o Cláudio em abril deixa o governo. Mas o tamanho dele, ele anda onde ele quiser, ele vai para onde ele quiser, ele Sim. faz o que ele quiser. E dane-se o mundo. Se o governo se virar contra ele, pior para o governo. Tá certo? Ele vai ser um cara que vai visitar batalhão todo dia. Eu não tenho dúvida disso. Né? Agora, pergunta a você. Você acha que no Rio de Janeiro há possibilidade de algo novo? Por exemplo, apareceu ontem também foi aprovado o partido do MBL. Tem um bombeiro aí que é candidato. Eu não conheço, mas volta e meia me falam aí de um bombeiro Zaca, sei lá, um cara assim diferente, né, que possa vir nesse viés de segurança pública. Um Ítalo Marcilli, que é um cara esse é forte. Que é um cara que tem uma rede social muito poderosa, é um coach, enfim, na linha Paulo Marçal, tem uma história. Não sei como é que está lá no Partido Novo, acho que não vingou, né? Não sei, vingou. Coisa não andou. Que eu saiba, não vingou, não. Cogitaram o nome agora eu li outro dia no jornal do André Marinho, que é apresentador da Jovem Pan, que é um garoto novo também, assim, fala bem, coisa e tal. Você acha que há espaço para uma coisa nova dessas? Sempre há na política, né? A política é sempre surpreendente, no Rio de Janeiro principalmente. Quando o Brizola foi eleito, ninguém esperava. Sim. Foi uma explosão. Né? O negócio aconteceu do nada, ninguém esperava. O Witzel aconteceu do nada. O cara, o povo estava de saco cheio, foi lá e pum, enfiou. No caso do Witzel, quando a gente fez a qualitativa ali no final, ficou muito claro. Né? O povo queria uma alternativa, não sabia quem era. E o Witzel surgiu com o apoio do Flávio. O Flávio botou a mão em cima e empurrou e levou. Né? Porque também o Witzel não chegou sozinho. Sim. Outro dia eu disse isso num programa lá em Barra do Piraí, né, onde estava o Mário Esteves. Ele até me perguntou sobre o Witzel, que o Witzel estaria lá 2 dias depois. Aí eu disse a ele, cara, o Witzel continua com o mesmo nível de vaidade achando que ganhou a eleição. Ele não ganhou a eleição. Não. Mas, enfim, tudo isso vai convergindo. Você falou do Ítalo aí, que é alguma coisa que alguém devia se prestar atenção e se preocupar um pouco. Esse sim eu vejo com muita força, né? Porque ele tem história para contar. E ele é vítima da violência. Né? A vida dele é isso. E ele está presente nas redes aí, com curso, com tudo, falando e tal. Me parece que o Novo não conseguiu se acertar com ele ali. Né? Não sei porquê, qual é a razão do Novo ter se distanciado, porque o Novo também no Rio de Janeiro é uma loucura, né, Rodrigo? Vou falar do Novo, eu fico com muita vontade, porque eu sou filiado e crio caso todo dia lá dentro. Porque o Novo no Rio de Janeiro não tem nenhuma liderança expressiva. O Luiz Lima está batendo cabeça sozinho lá, fazendo as confusões dele. Mas aqui ninguém governa. Né? E o Novo tem isso. Você vê, quando o Zema lançou a candidatura dele a presidente da República, ele lançou em São Paulo. Coisa inédita para um mineiro. Né? E o partido foi fundado aqui no Rio, né? E o partido foi fundado no Rio. Eu não sei como é que você entende. Eu até ia lá ao lançamento. Quando eu vi o quadro, eu disse, cara, eu mandei pro tal do Rodrigo Rezende, que é o presidente estadual aqui, mandei pro Luiz Lima. Disse, cara, que coisa maluca vocês fazerem o lançamento do Zema em São Paulo? A ideia é ele ser vice do governador de São Paulo? Não. O Novo no Rio de Janeiro, esse vai morrer sempre. Não sei a nível nacional. Né? Outro dia eu fiz até um vídeo dizendo quem matou o Novo. Não? Porque você vê em Minas, eles têm um governador, o Zema. Aí eles filiaram um vice que vai ser governador no PSD. Isso é de uma estupidez. Total. Os caras são loucos, eles estão, né?
Então acho que o Novo morre nessa eleição. Ele morre nessa eleição. A chance de ter um Ítalo seria grande, mas eles não têm maestria para trazer um cara como esse. Não tem, eles não têm capacidade de organizar. Tentaram trazer o Greco lá de Minas, que é carioca, foi do BOPE aqui, policial. Gostei do cara muito, fiz um podcast com ele outro dia, Pelo Amor pelo Rio. Achei um cara sensacional, mas ele não quer nem pensar nessa possibilidade. Eu vou ficar aqui segurando o Zema até o final, não sei o que e tal. Conversei com ele isso. Ele disse assim, aqui em Minas, qualquer lugar que o policial chegar fardado, ele entra e não tem problema. Aí no Rio eu vou ter trabalho. Né? Sim. O Novo é uma coisa para se estudar, cara, porque esse partido vai desaparecer. Lamentavelmente vai Sofre de autofagia, né? Autofagia. Eles são... Me desculpe o termo, cara, eu não consigo achar outro. Eles são os idiotas em política. Né? Isso vem desde o Amoedo. Você pega um monte de pessoas que vivem fora da política, criticam a política e entram na política para destruir a política. A política engole. Sim, claro. Né? Engoliu o Amoedo, está engolindo o Eduardo Ribeiro, que é o presidente nacional. E no Rio, então, cara, esquece. Eu não vejo chance nenhuma. Né? Achei que tinha algum respiro com o Ítalo Marcílio. E aí, se você me permitir, ainda avanço mais. Olha o erro que cometeram com o Pedro Duarte. Lançaram a candidatura do garoto para prefeito do Rio de Janeiro. Eu, na época, tive com o Pedro, disse assim, Pedro... Ele esteve aqui no meu podcast. Ele é um bom garoto, cara, eu adoro ele. Muito preparado. Falei eu ainda falei para ele, cara, eu lamento que vamos perder um bom vereador na Câmara. Falei para ele até, depois ele puxou o freio de mão e deu uma cambalhota. Porque... Mas eu falei com ele na época, cara, não entra nessa. Se você não vai entrar para ficar, não entra, toca a tua vida. Não, mas o Novo achou, nós, tipo, estrategista, vamos lançar a candidatura do Pedro, o Pedro vai ficar na janela, aí volta para ser vereador, e vereador vai fazer 30 mil votos, nós vamos fazer 2, vamos fazer 3. Cara, o cara fez 15 mil votos, com o mandato na mão, com toda a estrutura, com campanha para prefeito, fez 15 mil votos, na outra fez 10 sem nada disso. A eleição de vereador é aquela coisa aguerrida. Aí lançaram uma menina chamada Carol Esponza, uma boa moça, fala bem, mas não tem nada ali que... Você é prefeito do Rio. É. Entendeu? Foi um desastre. O Pedro Duarte, não sei nem se vai ficar no Novo. Né? Com o ressurgimento do PSDB, que é assunto para outra hora, ele pode ser que ele volte para casa. Né? Que ele começou lá, né? Com o Otávio, né? Com o Otávio. Que eu não sei onde anda. Encontrei o Otávio outro dia num restaurante. Não sei o que ele está fazendo. O Otávio foi engolido pela polarização que a política virou, né? A política exige, eu digo isso a todos os candidatos que vêm conversar comigo, a política exige hoje, porque antigamente você tinha até em marketing um númerozinho mágico que a pessoa recebia, só 10 anos atrás, né? Você recebia 200 impressões por dia entre o que você via em outdoor, o que você via na televisão, o que você via no jornal. Hoje esse número deve ser exponencial, 2 mil, 3 mil, 4 mil. Então, se o cara não tiver uma imagem muito redonda, se ele não tiver uma identificação muito forte com um tema, né, e aquele tema cair no gosto da população, no caso agora, por exemplo, segurança pública, esse cara desaparece. Porque ele vira mais uma árvore na floresta. É o caso, o Otávio é um cara muito preparado, fala muito bem, mas é aquele negócio, ele foi meu companheiro na Câmara, ele discursava, não estou fazendo uma crítica a ele, ele é um cara muito preparado, mas ele tinha a capacidade de subir na tribuna da Câmara, descer, você não sabia se ele era a favor ou contra o projeto. E esse tipo de político que ficou ali no meio do caminho, ele foi desintegrando, né? Esse voto de opinião do político do meio do caminho, aquele cara que agrada a todo mundo, morreu. Acabou. Morreu. Não tem mais. O cara quer saber o que você pensa. Exatamente. Quer ouvir exatamente. Pode até discordar de você e bater pesado. E corre o risco de votar em você. Mas se eu souber a sua opinião. Bom, Jackson, eu queria muito agradecer você mais uma vez por ter vindo aqui no programa. Eu acho que esse papo foi muito providencial, porque a gente está, assim, deu um hecatombe político no Rio de Janeiro e no Brasil, né? A gente precisa tentar entender isso, e os nossos, quem está nos assistindo também
ter um pouquinho de informação de qualidade e você nos ajuda muito a levar essa informação de qualidade. Então, muito obrigado aqui por você ter disponibilizado o tempo de vir aqui no Politicast. Eu que agradeço muito, cara, e quero aqui fazer a propaganda do teu livro. Não dá para pensar em 2026 sem ler você. O teu livro é grandioso nesse processo, né? Você analisa muito a política carioca de uma forma muito legal. Muito obrigado por tudo aí, cara. Olha, eu queria agradecer a você que nos assistiu até aqui. Eu peço que quem gostou, curta, compartilhe com os amigos. Se quiser compartilhar com os inimigos também pode, não tem problema nenhum. Enfim, não deixa de fazer o nosso programa ir à frente, porque a gente busca aqui tentar fazer o melhor. A gente erra, acerta, mas a gente tenta trazer o máximo de informação de qualidade para todos vocês. Muito obrigado a vocês que nos assistiram até agora.